The Boys conseguiu algo impressionante: transformar uma das séries mais promissoras e divertidas dos últimos anos em um desastre completo. Depois de 2 primeiras temporadas brilhantes e uma boa terceira, a série foi se perdendo cada vez mais até chegar em um final que parece uma verdadeira aula de como não encerrar uma história. Mas, obviamente, essa queda não aconteceu do nada. Na verdade, ela vem acontecendo há muito tempo. É um consenso geral da maioria que tudo começou naquele final horrível da terceira temporada. Foi ali que The Boys começou a tomar um rumo muito esquisito com a história que estava contando e que pioraria muito mais com o que ia vir depois. Foi aí que veio então a 4ª temporada, que talvez seja um dos maiores casos de autossabotagem que eu já vi em uma série, porque praticamente nada acontece. A temporada inteira parece um filler gigante, cheio de acontecimentos esquecíveis que não levam a história pra lugar nenhum. E, sinceramente, se você tirar a 4ª temporada inteira da narrativa, não muda praticamente nada. E isso matou não só a história da série, mas também o interesse do público. Basta comparar o tamanho do hype que The Boys tinha até a terceira temporada com o que aconteceu depois da 4ª. Antigamente, quando lançava um episódio, a internet inteira só falava disso. Era um evento os episódios de The Boys. Mas agora, no lançamento da 5ª e última temporada, o impacto simplesmente não é o mesmo. E isso porque a 4ª temporada foi tão ruim que muita gente simplesmente parou de se importar. E agora, já nessa última temporada, mesmo com um hype muito menor, ainda existia uma pequena esperança de que a série conseguiria se encerrar bem. Afinal, agora eles finalmente precisavam parar de enrolar e concluir a história. Pena que a gente estava brutalmente enganado. E o pior é que a temporada até que começa bem. O primeiro episódio é facilmente o melhor da season inteira, principalmente por causa da redenção do Trem-Bala e a sua morte pelo Capitão Pátria. E os 2 episódios seguintes também ainda eram legais e parecia que finalmente a série estava voltando aos trilhos. O problema foi tudo que veio depois. Para começar, algo que já ocorreu na 4ª temporada e nessa continuou com força é o quanto a série se tornou completamente nojenta. The Boys sempre teve um humor escatológico, violência exagerada e cenas muito grotescas, e isso fazia parte da identidade da série desde o início. Mas antes essas cenas funcionavam porque elas eram pontuais, elas não dominavam a narrativa inteira e algumas vezes elas até funcionavam para gerar algum conflito dentro da trama. Inclusive, isso era algo que fazia a série parecer muito superior aos quadrinhos, que muitas vezes exageravam demais nesse tipo de conteúdo só pelo choque. O problema é que, a partir da 4ª temporada, parece que os roteiristas perceberam que não tinha história suficiente para preencher tantos episódios, então eles começaram a entupir a série com cada vez mais dessas cenas bizarras e piadas de sexo, de pinto e etc. E na 5ª temporada, isso continua de forma ainda pior. Em vez de avançar a história e desenvolver os personagens, a série perde tempo absurdo com coisas completamente idiotas, tipo aquelas cenas ridículas do cachorro do Bruto querendo macetar o Homelander. Esses momentos começam a aparecer em toda a cena e o que era algo antes engraçado porque era algo muito inesperado, agora só fica enchendo o saco mesmo, que é algo que acontece também nos quadrinhos e é tão ruim igual. E outro ponto que tem afundado a história dessa série há muito tempo foi o filho do Capitão Pátria. Desde a primeira vez que esse moleque apareceu, dava pra ver que existia um potencial ali. A ideia do Homelander tendo um filho parecia algo realmente interessante e naquele momento de início de história, ele era meio que a única possibilidade que havia de matar o Capitão Pátria. O problema é que, conforme o tempo foi passando, ficou cada vez mais claro que os roteiristas simplesmente não faziam ideia do que fazer com esse personagem. No final da terceira temporada, parecia que a série estava construindo ele para seguir o mesmo caminho sombrio do pai, o que também seria algo interessante, porque você começa o personagem como uma esperança de derrotar o vilão, e aí acontece o contrário e ele se junta a ele. Só que aí vem a 4ª temporada e eles mudam completamente isso. E então Ryan passa a virar apenas um personagem que existe.
Ele não se encaixa de verdade em nenhum arco, não movimenta a narrativa e parece estar sempre sobrando nas cenas. E tendo essa situação que não avança, a solução mais óbvia seria matar ele logo de uma vez. E a luta contra o Capitão Pátria no terceiro episódio teria sido o momento perfeito para isso. O Ryan enfrenta o próprio pai, perde a luta e o Homelander, percebendo que nunca conseguiria trazer o filho pro lado dele, mata ele ali mesmo. E isso seria perfeito por vários motivos. Primeiro, porque finalmente encerraria uma trama que já estava completamente perdida. Segundo, porque abriria muito mais espaço para desenvolver os outros personagens e conflitos da temporada. Mas principalmente porque elevaria ainda mais o nível de crueldade do Homelander, seria uma cena icônica. Só que, como sempre, a série escolhe o caminho mais seguro possível. Eles deixam o Ryan vivo sem fazer absolutamente nada no resto da temporada. Porque, no fim das contas, The Boys ela é uma série bem covarde, na verdade. Ela vende a imagem de uma produção ousada, chocante, diferente de tudo, mas quando chega a hora de realmente tomar decisões arriscadas com os personagens, ela recua igual qualquer outra produção blockbuster. Personagens que claramente deveriam morrer continuam vivos, simplesmente porque os roteiristas não têm coragem de mudar o status quo da história. E depois desse terceiro episódio, a série resolve voltar pro limbo dos fillers. Tem um episódio inteiro focado nos Pais da Luz Estrela, que dane-se, ninguém liga pra isso, é a temporada final. E eles ainda inventam um conflito nada a ver pra encontrar o V1, que até rende algumas boas cenas entre o Soldier Boy e o Homelander, mas claramente é só mais uma enorme enrolação pra esticar a temporada. E logo depois vem o quinto episódio, que pra mim é facilmente o pior da temporada inteira. Porque esse nem tenta esconder que é filler. É um episódio inteiro focado em subtramas, nada a ver, tipo Black Noir falso que ninguém se importa. Tem as cenas vergonhosas do cachorro do Bruto querendo meter no Homelander. E ainda jogam a participação dos atores de Supernatural só pra fazer um fanservice barato. E sim, a cena é divertida, legal ver os atores de novo se encontrando. O problema é que, de novo, essa é a temporada final. Não era pra ter cenas como essa, era pra estar avançando a história. Porque, literalmente, a série tá acabando, não vai ter mais tempo pra fazer mais nada. Todo esse excesso de enrolação, filler, piada sexual destruiu completamente o senso de urgência da temporada. Em nenhum momento parece que faltam poucos episódios pro fim definitivo de The Boys. E os episódios 6 e 7 finalmente tentam avançar a história, só que fazem isso da pior forma possível. Porque tudo acontece de forma muito corrida. As cenas mal têm tempo para respirar, conflitos são resolvidos rápidos demais e vários momentos importantes parecem completamente mal desenvolvidos. E isso acontece porque a série desperdiçou tempo demais com coisas inúteis. E quando finalmente decidiram avançar para a narrativa, já não dá mais tempo. E obviamente os roteiristas sabiam que eles estavam enrolando a história. Porque, vamos ser sinceros, The Boys nunca teve uma história tão grande assim para contar. Diferente de séries como Game of Thrones ou até Stranger Things, que tinham vários núcleos, dezenas de personagens importantes, mistérios, reviravoltas e um mundo muito maior para explorar, The Boys sempre foi uma série muito mais simples. Praticamente todos os conflitos do roteiro giravam em torno do Capitão Pátria. E isso passa longe de ser um problema, é uma história simples e não tem problema nenhum em ser simples. Era uma trama que desde o seu início teria tamanho perfeito para 3 temporadas, 4 no máximo. Porque era uma história relativamente direta de se resolver. Só que aí, como a produção explodiu em popularidade, eles quiseram mais uma coisa acima de qualquer outra. Dinheiro! Então eles começaram a alongar artificialmente a narrativa, empurrando a história por muito mais tempo do que ela precisava durar. E foi aí que a série se matou. E tudo isso acaba destruindo os próprios personagens. O Rio e a Luz Estrela viraram facilmente um dos piores casais de série de todos os tempos, principalmente o Hughie, porque no início ele funcionava muito bem, ele era um fracote, mas corajoso, era útil para o grupo em vários momentos e servia como o coração da equipe, o personagem que mantinha os The Boys unidos. Só que com o tempo ele virou só um fracote mesmo. O Marvin e o francês são outros que perderam muita relevância. A morte do francês no episódio 7 claramente era para ser um momento devastador emocionalmente. Só que a reação acaba sendo simplesmente, né? Porque a série já tinha desgastado tanto esses personagens que muita gente já não conseguia mais se importar.
próprio Capitão Pátria também virou uma caricatura dele mesmo. Nas primeiras temporadas ele era assustador porque parecia um ser humano completamente quebrado psicologicamente. Então todas as suas ações eram totalmente imprevisíveis. Só que agora ele foi levado para um nível muito exagerado e as cenas com ele ficaram bem forçadas. Outros personagens, tipo o Profundo, já estavam fazendo hora extra na série há muito tempo. A Sábia e a Espoleta estavam ali jogadas, não tinha um caminho para seguir com elas, então a história só jogou elas fora. E o Soldier Boy, ele é um caso bizarro, porque o personagem ele volta como um bipolar. Uma hora ele parece defender o Capitão Pátria, depois ele quer matar ele, e nada dessas ações que ele tem faz sentido nenhum. Realmente não tem motivo para ele continuar com Homelander. Ele claramente voltou muito mais para promover o spin-off que vai sair do que para acrescentar alguma coisa na história. E é engraçado porque aí a série acaba fazendo exatamente aquilo que ela criticou na indústria. Usar personagens populares como produto para expandir a franquia infinitamente. Mas, sinceramente, eu já estava imaginando que ia acontecer algo desse tipo. A Kimiko também é uma personagem triste o que fizeram com ela. Ela ter começado a falar tirou todo o carisma que ela tinha, principalmente porque ela só fica fazendo piadinha de sexo e isso é insuportável. E no meio de tudo isso, o Bruto talvez seja o único personagem que ainda conseguia manter parte da qualidade original, mas mesmo assim existe o problema de que a história claramente já passou do ponto de acabar faz muito tempo. É então que chegamos no episódio final, que ninguém estava realmente esperando que o final ia ser bom, só queria ver mesmo como eles iam conseguir fechar tantas pontas soltas em tão pouco tempo. Então, no máximo, a expectativa era um final corrido, cheio de coisas acontecendo de forma muito porca. E foi exatamente isso que aconteceu. A invasão na Casa Branca, ela é simplesmente ridícula, tudo acontece fácil demais, eles entram fácil demais, os conflitos se desenvolvem rápido demais e em nenhum momento existe qualquer sensação real de urgência. É tudo muito cômico, tudo muito tosco. E as mortes que acontecem, que nem são tantas assim, são muito bestas e não têm impacto nenhum. E o pior de tudo dessa parte é o conflito final com o Capitão Pátria, que é incrível. Esse deveria ser o momento da série. Foram 5 temporadas construindo tudo para chegar nesse momento. O confronto definitivo contra um dos maiores vilões da cultura pop recente. E isso devia ser algo histórico. Só que a luta final acaba em literalmente 2 minutos. E da forma mais artificial possível. O Homelander simplesmente fica fraco do nada, perde habilidades que ele demonstrou durante a própria temporada, tipo a super velocidade, só porque o roteiro não tinha mais um jeito de derrotar ele, então eles precisavam fazer da coisa mais fácil possível. E a Química, então, Jesus, ela aprende a usar os poderes do jeito certo, realmente do nada, só porque teve uma visão nada a ver com o francês. E aqui o roteiro da série já tinha largado a mão, ele só queria encerrar tudo e não tava nem aí pra lógica. E no meio de toda essa coisa horrorosa, existe um momento legal. A cena do Homelander implorando pro Bruto não matar ele é genuinamente muito boa. Só que essa cena, ela tá enterrada no meio de um monte de lixo. Tanta correria, tanta decisão mal escrita, que a morte dele, que deveria ser um momento épico e inesquecível, acaba gerando só uma reação de tá bom então. E percebam que esse momento é igual ao da luta dele contra o Bruto, o Soldier Boy e o Huey no episódio do Herogasm na 3ª temporada. Primeiro que de tudo, a luta lá é muito mais épica do que nesse final, tem muito mais senso de urgência, é muito mais legal. E nela o Homelander consegue fugir de 3 supers e aqui ele estava sendo segurado por 2 e não conseguiu fugir. Mas o mais engraçado é que depois daquele episódio, a série deu uma volta imensa, com um monte de trama nada a ver para chegar no final, e o que derrota ele é a exata mesma situação do episódio do Herogasm. A série, na verdade, devia ter acabado ali mesmo. E depois de fechar o grande conflito da trama em 30 minutos da pior forma possível, a série ainda precisava encerrar a última grande trama restante, que é o Bruto. E obviamente esse momento também acaba sendo muito corrido, porque a luta final entre ele e o Huey é facilmente a melhor cena do episódio. Pra mim é de longe o ponto mais forte da temporada inteira, porque existe um peso emocional real naquela cena e você realmente consegue sentir isso.
Só que, mais uma vez, tudo acontece rápido demais. A série simplesmente não dá tempo para esses momentos respirarem e terem o impacto que eles deveriam ter. Nos quadrinhos, esses exatos mesmos acontecimentos acontecem, só que divididos em vários capítulos para dar peso para cada acontecimento. Para a morte do Homelander, para o Bruto não conseguindo seguir em frente, decidindo matar todos os supers, e o Hughie matando ele no último capítulo. O certo, ao invés de enrolar, seria dedicar pelo menos um episódio inteiro para a morte do Capitão Pátria e outro para a morte do Bruto. Assim encerrava tudo com muito mais calma. Também é curioso que The Boys, Game of Thrones e Stranger Things foram as últimas grandes séries desses últimos anos e as três com finais péssimos e tendo o exato mesmo problema em cada um dos seus finais: deixar coisa demais para resolver no episódio final. E isso quase nunca funciona, porque quando você tenta encerrar dezenas de conflitos, explicar várias pontas soltas, concluir arcos de personagem e ainda entregar momentos épicos, tudo dentro de um único episódio de 1 ou 2 horas, é óbvio que vai ficar uma merda. Enquanto outras séries que desenvolveram tudo no seu devido tempo, sem enrolar nada, e tendo seu episódio final podendo focar apenas em terminar o desenvolvimento dos personagens e encerrar os arcos todos de uma vez, são muito mais aclamadas e tendo seus finais lembrados com carinho. No fim, The Boys é o caso mais revoltante de todos, porque não era difícil escrever a temporada final, eles tiveram tempo suficiente para amarrar a trama e não era uma história complicada de se escrever, e o material base já estava ali, mesmo os quadrinhos de The Boys não sendo incríveis, você tinha um norte interessante para desenvolver e eles não conseguiram, é impressionante. Mas essa é apenas a minha opinião geral sobre esse final da série. Eu sei que tem gente que ia estar até gostando do final, mas sinceramente pra mim não deu não. Mas enfim, se você concorda ou discorda de mim em alguns pontos, deixa sua opinião sobre o final da série aqui nos comentários do vídeo pra eu ler. E se você gostou do vídeo e quiser acompanhar mais análises aqui no canal, deixa o like e se inscreve. E é isso, obrigado por assistir.